pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no meu, no seu, no nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de debates que realmente importam na arena pública, no debate parlamentar. E hoje nós vamos discutir toda a questão relacionada à comunicação, nós vamos debater o papel da ACERT. Para quem não conhece, a ACERT é a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, e a ACERT tem um papel crucial nesse período que a gente está vivendo, período de pré-campanha, depois do período de campanha. E para falar sobre o papel da ACERT, sobre os desafios que as emissoras de rádio e televisão vivenciam nesse momento, eu trago Carmen Lúcia Duman, presidente da ACERT, e Raquel Micucci. Acertei, Raquel? Acertou. Que é advogada, assessora jurídica da ACERT e que vão aqui bater uma bola com a gente sobre temas referentes às eleições, à comunicação, enfim. Primeiro quero agradecer a presença de vocês nesse debate tão importante, que é um debate sobre a nossa democracia, não é, Carmen? Tem uma relação direta. Isso, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o papel das emissoras de rádio e televisão nesse período eleitoral, né, que a gente ganha de emissão, ganha importância, a responsabilidade Sim. é grande. Não é? E também eu digo assim, é uma festa. Não é? A gente Sim. tem que encarar como uma grande festa, porque é a festa da democracia. Então, rádio e televisão aí tem um papel fundamental, que é levar a informação. Não é? E Sim. também as campanhas eleitorais, porque é através do rádio e da televisão que os candidatos vão fazer a sua apresentação, sua comunicação. E tem também toda uma parte editorial também, né, que as emissoras fazem, tanto rádio e televisão. E a hora, né, você olha o cenário, eu digo assim, eu imagino assim, um plenário vazio. Né, um plenário vazio, e aí você vai decidir quem vai ocupar essas cadeiras, né? Quem é que vai representar você que está nos ouvindo. Então, é uma hora que as pessoas têm que aproveitar, buscar informação e votar realmente com a certeza de que aquela pessoa vai lhe representar. Porque depende de nós, o nosso legislativo é o nosso espelho. Sim. Então, este é o momento em que nós sentimos toda a responsabilidade, o prazer e a festa de ser um auxiliar nesse processo de escolha, né? Levando informação de qualidade, aquela informação que você ouve, você sabe que você confia. Né? O rádio é um dos veículos, em todas as pesquisas indicam, considerados mais confiáveis, a informação do rádio, né, para os ouvintes, porque tem uma relação direta com o comunicador, então ele conhece o comunicador. Né? Então, é o período onde a gente tem muito cuidado também, viu, Cleito? Porque tem muita lei, muita legislação que rege esta relação da imprensa também com os entrevistados. Né? Então, a gente tem que ter todo aquele cuidado de dar o equilíbrio, né, da participação das pessoas, dos pretendentes, dos candidatos, né, para que todos tenham a oportunidade também de se apresentar e dar o equilíbrio da igualdade para que todos tenham mesma possibilidade de conquistar o voto do eleitor. Né? Então, a gente tem muito cuidado na hora de entrevistar, se dá vez a um, você oferece para o outro também, entendeu? Tem todo um ritual, né, em torno dessa parte editorial também que a gente precisa cumprir. Por isso que a gente nós vamos fazer agora no dia 15, um seminário eleitoral. Vem o Rodrigo Salema, que é diretor da ABERT, vai fazer uma apresentação para todos os radialistas, dia 15 de julho, vai ser no auditório ali da Anatel. Vem também a juíza eleitoral, a doutora Lia. Vem mais um procurador, né? um procurador. Quer dizer, nós vamos vamos intermediar esse contato, né, entre a Justiça Eleitoral e os radialistas, para que todos possam tirar dúvida, esclarecer. Né? Nós temos como alguns convidados também, o diretor regional da Anatel também estará presente, o Vicente Aquino, que é do Conselho da Anatel, também vai estar presente.
e é um momento também onde os radialistas, todos que estão envolvidos com o processo eleitoral em rádio e televisão, vão poder ter contato com essas pessoas com quem ele vai lidar durante o período eleitoral, o que é muito importante, né? Você conhecer as pessoas, poder perguntar diretamente. E aí nós vamos fazer esse papel, ficamos aí intermediando, né? Recebendo. Nós temos que escolher quais os veículos vão ser cabeça de rede, então a gente se reúne para definir quem é que pode dar mais segurança nesse período. Então já começamos o trabalho, né? Perfeito. E eu espero que nenhuma rádio seja multada depois dessa preparação, né, Raquel? Porque a multa é alta, viu? Sim. Raquel, falando em justiça e nessa relação de confiança, o Tribunal Superior Eleitoral destacou o combate às fake news como o grande desafio das eleições de 2024 e o tribunal foi cirúrgico em apontar o papel da imprensa nessa luta. Como é que você vê isso? Cleiton, a gente tem um papel muito importante, né? As emissoras têm um papel muito importante durante o período eleitoral. A gente precisa ter uma transparência, tem que ter uma clareza no conduzir o processo eleitoral. A gente sempre tem e indica para que as emissoras de rádio e televisão elas concentrem todas as dúvidas, né, na Acert, para que a gente tenha um período eleitoral mais equinânime, a gente possa dar ao eleitor informações verídicas. Então, para isso, a gente precisa realmente estar por dentro de toda a legislação, saber até que ponto o nosso radiodifusor pode ir, né? Então, nós temos esse trabalho na Acert, como assessores, né? De dar esse entendimento para os radiodifusores do que falar, né? Até que ponto ir, até que ponto aquele radiodifusor ele pode tratar um pré-candidato, se ele pode chamar um, pode não chamar o outro. A gente dá esse tratamento. Então, assim, as fake news, elas existem. Então, a gente precisa, como a Acert, dar esse apoio, né, a esse radiodifusor. E eles nos pedem, muitas vezes, né, dona Carmen, algum tipo de indicação, o que eles podem fazer. Então, o papel da Acert é apoiar. E aí, o papel do radiodifusor é buscar as informações verídicas para poder passar essas informações para o eleitor. Então, assim, é um papel que, muitas vezes, o radiodifusor ele fica na dúvida, ele tem dúvida de onde buscar essa informação. Então, a gente sempre orienta que todas as informações elas sejam dadas e sejam colocadas pelo próprio TRE, que quando tiver alguma dúvida, que busque o próprio TRE. A gente tem um contato muito próximo agora com a coordenadora da propaganda eleitoral, que é a doutora Lia. Então, se tiver alguma dúvida, que nos remetam essas dúvidas, nos enviem essas dúvidas para que a doutora Lia possa nos ajudar em conduzir esse processo eleitoral, dizer como o radiodifusor pode fazer naquele momento de dúvida, qual a atitude tomar. Então, assim, é um papel da Acert estar dentro desse contexto, né, político e orientar com transparência o radiodifusor. Então, o papel dele é buscar a melhor informação. A melhor informação está nos órgãos oficiais. Se não estiver nos órgãos oficiais, eles tiram as dúvidas com a Acert, mas é bem nessa parceria que a gente está trabalhando esse ano, né, dona Carmen? A gente está trabalhando que o radiodifusor esteja mais próximo da Acert para que tire essas dúvidas e não seja propagador de fake news, né? Perfeito. E aí, Carmen Lúcia, esse trabalho da Acert, a gente sabe que existe as realidades são as mais distintas. O radiodifusor, você tem pequenos, grandes, você tem diferentes realidades em diferentes municípios. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Acert no interior do estado. A gente, claro, tem a gente tem uma visibilidade maior para Fortaleza, região metropolitana de Fortaleza, mas eu creio que a Acert tem também uma sensibilidade com o que está acontecendo no interior do estado, que muitas vezes, a gente sabe disso, a política parece que pulsa assim, com mais ânimo, com mais força. E, claro, que isso chega também nas emissoras de rádio, né? Isso chega na programação, isso muitas vezes cria uma série de conflitos. Como é que é esse trabalho de acompanhamento com relação ao interior do estado? Nós fazemos, todas as quartas-feiras, uma reunião da diretoria, mas aberta a todos os radiodifusores.
Então, 9 Perfeito. horas da manhã, nós estamos reunidos, ficamos até 10h30, 11 horas, às vezes até ultrapassa, entra outra. E todos podem participar, assim, virtualmente, de todo esse processo, né? A questão da legislação eleitoral, a gente, fazendo esse seminário com a juíza eleitoral daqui, o procurador daqui, e trazendo o diretor da ABERT, o diretor jurídico da ABERT, de certa forma, a gente aborda todo o processo eleitoral, assim, no sentido de alertar para as questões mais sensíveis, não é? Até onde você pode ir numa entrevista, qual o risco, qual a multa, o que você deve evitar no período pré-eleitoral, por exemplo. Aí, olha, você tem que alertar todo mundo, olha, não pode mais, dia 29 é o último dia que o comunicador pode ir ao ar. Então, a gente manda mensagem para todo mundo nos nossos meios de comunicação de WhatsApp, tudo, alertando que se passar do dia 29 e entrar no dia 30, tanto o candidato pode ser cassado, como a emissora pode ser punida, né? Isso. Então, são riscos que a gente corre, e a multa é assim, de 50 a 100 mil reais. Então, é algo assim, realmente, que para o interior pesa mais ainda, né? Se bem que para a capital também pesa. Pesa para todos, Né? E né? cada vez que você repete a multa, né, Raquel? Sim? Isso. Então, você imagina, uma multa de 50, depois se repete, mais 50. Isso. E pode ficar até suspensa, né? A rádio Pode ser ficar suspensa, suspensa entendeu? 24 horas no ar, então tem que ter muito cuidado com isso, né? Nós estamos agora fazendo esse trabalho de mapear quais vão ser exatamente os juízes eleitorais, né, das regiões no interior, né, porque cada município tem O seu pleito eleitoral, né? Então, não é? Então, quer dizer, nós não podemos ir assim a cada município, né, porque são muitos municípios. Mas, de certa forma, a gente concentra a informação, a gente dá assistência para todos, quer dizer, temos um WhatsApp só de eleições, onde todos tiram as dúvidas, e nós estamos agora exatamente mapeando assim, como a gente pode... por exemplo, a Jangadeiro tem emissora no interior, acho que é em Sobral e... Tem também rádio pelo interior. Né? Então, a própria Raquel já participa do processo lá, na hora de definição de quem vai ser cabeça de rede e tudo. E nós estamos exatamente vendo de que forma a gente também pode chegar mais junto dessas pessoas, apesar de que a gente tem assim, uma comunicação direta, né? Nós temos nossa secretária executiva, que é a Fátima, liga de um a um por um, Bacana. batendo, alertando. Não é? Então, esse período eleitoral que é municipal é mais difícil, né? É mais complicado porque cada município tem a sua própria estrutura eleitoral. Isso. Então, para você dar uma assistência quando é a outra eleição, se torna uma coisa mais abordagem, não é? Mas aqui é muito acirrada, né? A eleição no interior. Isso. Tem muito problema. Então, a gente alerta, inclusive, quanto à questão de segurança. Não é? A gente já chegou a fazer, inclusive, seminários em locais para prevenir que atitude tomar os jornalistas, os entrevistadores, né? No interior, final de eleição, nessa polarização. Depois, ano passado, tinha o risco, inclusive, de haver atrito, briga, né? Então, a gente... Isso. Inclusive, fizemos um trabalho de prevenção contra o pós-eleição também, né? Para evitar, para dar segurança também aos jornalistas. Porque o jornalista, os meios de comunicação, eles não criam a notícia, eles são o mensageiro, ele leva a notícia, né? Então, às vezes, também há uma incompreensão com o papel da imprensa. Eu digo assim, fake news se combate com mais informação. Mais informação. Né? Por quê? Quanto mais canais de informação você tiver, quanto mais emissoras de rádio e televisão você tiver, mais diversa é a abordagem. Porque tem também, você não pode negar a cada um ter a sua própria posição política. Todo mundo tem a sua própria posição política. Se há alguma tendência, algum viés no veículo, o próprio telespectador, ouvinte, detecta. Isso. Ele sabe que veículo é mais para um lado, que veículo é mais para o outro, certo?
Isso. E é a combinação de todos esses veículos que dá o equilíbrio, porque nós somos um reflexo da sociedade. Você não pode querer, quer dizer, por mais que a gente queira ser imparcial, nós temos nossas próprias opiniões. Não é? Isso. Então, o ouvinte, o telespectador, ele faz essa leitura, certo? E é exatamente a quantidade de... Nós temos 200 associados, certo? Você imagina 200 opiniões diferentes. É isso que dá o equilíbrio, certo? Isso. Porque Sim. você reflete, são 200 editores. Entendeu? Então, é isso que é o que a liberdade de expressão enriquece o debate. Porque Isso. você não ouve um lado só, você ouve diversos lados, diversas opiniões. E os jornalistas, além disso, têm a noção de que ele tem que buscar imparcialidade, dar voz ao outro. Não é? Você pode até ter uma opinião, você pode questionar a pessoa, você pode dialogar com o outro lado, que é a riqueza da democracia, é o quê? O diálogo. Isso. Não é? Então, a gente busca a parcialidade, a imparcialidade. A gente corre atrás da imparcialidade. Nosso objetivo é dar voz a todas as correntes, certo? Mas você não pode negar que, por trás de tudo, você também tem uma opinião. Sim. Isso faz parte do jogo. Sim. Mas isso é o processo democrático. Né? Isso. É você ter pensamentos diferentes e você estabelecer diálogos. Saber ouvir, saber falar, tentar convencer o outro. E não exterminar o outro. E não negar o outro. E não ouvir o outro. Porque você não é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Isso. Você tem que ter a cabeça aberta para ouvir todos os lados, até para poder aprimorar a sua própria opinião. Porque às vezes você percebe uma coisa de uma forma, aí você dialoga e o outro vem com outro argumento e diz, realmente nesse ponto faz sentido. Né? Então, ainda mais quando nós temos hoje um debate que tem razão de todos os lados. Tem um lado que tem razão numa coisa, outro lado tem razão na outra. Né? Um mesmo assunto tem pontos positivos de um lado, pontos positivos do outro, negativo de um lado, negativo do outro. A escolha vai se dar como? Através do diálogo, através da decisão da maioria. A gente expõe os pontos de vista, a maioria vai ganhar. Né? E o debate é muito importante nesse momento. Né? O debate é fundamental. Agora, você vê, hoje, já agora, o rádio está sendo um dos veículos mais importantes para o debate. Inclusive, você vê que a estratégia de comunicação do governo federal mudou a estratégia, porque ele tinha um programa, né, que era com um entrevistador contratado, que não é a mesma coisa de você ser entrevistado por diversas pessoas, né, diversos editores. Sim. Então, você vê agora, todo dia, o presidente dá uma entrevista numa emissora de rádio. E todo dia, o assunto que está na pauta, nas TVs, nos jornais, é a entrevista que foi dada no rádio. Isso. Então, quem está pautando o debate político agora, o rádio está lá. É verdade, verdade. E replica em outras plataformas, né? A gente vê nas redes sociais, a gente vê nos jornais, a gente vê trechos na TV, nas emissoras de TV All News, a gente acompanha, né? Então, assim, realmente, tem esse potencial e essa força. E nesse movimento que a gente vive de uma difusão extrema de fake news, há realmente uma visão, e tem pesquisas apontando isso, né? O cidadão, ele coloca o programa de rádio como um informativo de confiança para se informar. Isso praticamente em todas as regiões, você tem esse movimento, inclusive interessante, os jovens, né? Que realmente tem sido uma das bandeiras mais fortes da justiça eleitoral, né? Trazer o jovem para essa discussão, trazer o jovem para a luta contra as fake news. E aí, pegando novamente a justiça eleitoral, Raquel, você falou dos canais oficiais, né? De que a gente tem que... o combate às fake news se dá a partir dos canais oficiais. Queria uma avaliação de vocês...
como é que vocês percebem os movimentos da Justiça Eleitoral, aqui no caso do Ceará especificamente, do TRE, nessa articulação com a imprensa, com os partidos? A gente já teve a oportunidade aqui no programa de dialogar com técnicos da Justiça Eleitoral, inclusive com o núcleo do TRE, muito interessante, o TRE aqui do Ceará tem um núcleo que utiliza de todas as ferramentas que existem virtuais para o combate das fake news. Então, você tem outros movimentos que vão sendo feitos. Eu queria a opinião de vocês, a visão de vocês, como é que vocês percebem esses profissionais, né, do judiciário nessa dinâmica, né, nesse trabalho de todo o processo eleitoral. E aí eu pego pré-campanha, a campanha, todo o movimento. Como é que eles estão mais presentes? Eles estão abertos ao diálogo? Vocês estavam falando agora da questão de um seminário, que eu acredito que seja um seminário com a presença da Justiça Eleitoral. Como é que vocês avaliam? Nós temos uma Justiça Eleitoral que está conseguindo acompanhar essas mudanças, a própria legislação que muda, né? A gente tem um país interessante que a cada eleição nós temos novas regras. Como é que vocês avaliam o papel da Justiça Eleitoral nesse pleito de 2024 e o papel da Justiça Eleitoral nesse diálogo com as emissoras, com a ACERT? Como é que vocês avaliam isso? Cleiton, eu entendo que a Justiça Eleitoral ela tem feito um papel muito importante desde as últimas eleições. Eu trabalho com eleição desde 2012. Então, a gente vê realmente que o TRE sempre está acompanhando, junto com as emissoras, principalmente com a ACERT, para poder dar mais transparência ao processo. Esse ano, a gente já teve um movimento, já que a própria ACERT fez esse movimento de se aproximar do TRE. Então, essa aproximação começou já nesse mês, como a dona Carmen falou, a gente já entrou em contato com o TRE e eles se mostraram interessados em ajudar. Então, assim, é um processo de complementação da nossa obrigação, que nós temos a obrigação legal de fazer a transmissão da propaganda eleitoral, mas a gente tem que contar muito com o TRE, porque são eles que fazem, de acordo com o calendário eleitoral, que chamam as emissoras para poder fazer a reunião. Então, assim, a gente tem uma aproximação. Eu entendo que esse ano foi bem positivo, né, dona Carmen? Já a nossa primeira reunião com eles, eles se mostraram bem receptivos no sentido de nos ajudar, de já deixar o pleito mais tranquilo, né? A gente precisa que a reunião que acontece entre o dia 15 de agosto e o 25 de agosto, que é a reunião de sorteio das emissoras, das cabeças de rede, é uma reunião que, às vezes, é muito calorosa, né? Porque é aquele momento que a gente escolhe quem são as emissoras que vão fazer a transmissão da propaganda. Realmente, às vezes, é um pouquinho mais acalorada essas reuniões, mas a gente, previamente, com a ajuda do TRE, a gente consegue fazer um acordo prévio com as emissoras, trazer as emissoras para junto da ACERT e aí levar esse acordo pré-pronto, né? Com algumas questões já pré-acordadas para que tudo isso flua de uma forma um pouco mais eficaz, mais eficiente e que a gente não tenha tantos percalços no meio do caminho. E o papel fundamental do TRE com as emissoras é quando começa realmente a propaganda eleitoral, porque começam os pedidos de direito de resposta, as emissoras precisam estar o tempo todo recebendo essas notificações, analisando para ver se as decisões estão corretas, se estão claras, para a gente conseguir executar o que está ali escrito. Então, o meu papel e o papel da ACERT é receber essas notificações, poder olhar e passar para o radiodifusor que não tem acesso a um jurídico, que não tem acesso a uma leitura dos termos jurídicos e conseguir colocar no ar aquilo que a Justiça Eleitoral está determinando. Então, o nosso papel como ACERT é esse, né? É trazer o TRE mais para junto para que a gente possa cumprir com o calendário eleitoral e cumprir com as decisões eleitorais, né? Então, a gente viu realmente uma boa vontade, graças a Deus, nesse ano, né, dona Inclusive, nós já fizemos a nossa reunião, depois da reunião com o TRE, já definimos quais são as emissoras que vão ser cabeças de rede. Então, quando a gente já vai para a reunião, a gente já vai tudo... Não vai ser uma decisão na hora, acalorada, certo? Porque a gente já se reuniu antes com os radiodifusores,
já escolhemos, as emissoras já estão escolhidas, as que vão ser cabeças de rede, resta só a aprovação dos partidos, né, que a gente vai levar. Dela. E, ao mesmo tempo, a gente também, pela experiência que tem, às vezes a gente recebe uma decisão que você não compreende bem na hora que você lê. Né? Então, havia muita dúvida, né? Na hora que você recebia uma decisão da Justiça Eleitoral para cortar isso, cortar aquilo, substituir um comercial que está irregular por outro. Né? Um irregular por outro. E a redação vinha de uma forma que as pessoas não entendiam. Aí ficava todo mundo no grupo de WhatsApp, tentando ali chegar a um ponto comum, ligava para a juíza para saber o que é que nós estamos fazendo esse ano. A gente já está dizendo o que é importante, que na hora que o juiz determinar que tem um direito de resposta, o que é importante que ele pontue. Aí vem as características técnicas de cada comercial que você recebe, de cada inserção que você recebe. Como você dizer, a inserção tal, o que deve vir classificado ali, para que todos os radiodifusores, na hora que receberem, compreendam o que é que o juiz está querendo dizer. Então, isso pode facilitar o entendimento. Né? Você e é mais ágil também, né? Dá agilidade, você não gera questionamentos, entendeu? Então, a Raquel, que já tem toda essa experiência, já pontuou as questões que geravam dúvidas, para que... E isso a gente faz em comum acordo com o TRE. Eles mandem para a gente o que é que causa dúvida para a gente já poder ajustar. Foi uma posição deles mesmo. Eles pediram que a própria Acerte colocasse no papel como eles podem melhorar. Então, assim, foi um trabalho que a gente fez na última reunião que aconteceu na Acerte, pontuando como é que eles podem, na decisão, o juiz na decisão pode melhorar para que seja mais fácil para a gente compreender e executar a decisão do jeito que realmente ela deve ser feita. Então, é um papel muito importante. A gente já está caminhando. Né? E eu já estou dizendo para todo mundo, gente, vamos encarar isso aqui como uma festa. É trabalhoso? É trabalhoso. Você tem que ficar de plantão, chega às 7 horas da manhã para receber inserção, né? Tem que exibir. É trabalhoso, você tem que fazer tudo certo, a ordem certa, tudo. Se não fizer, aí vai ter reclamação de candidato e você tem que responder, entendeu? Isso. Então, é muito tenso. Não é? Mas o que eu estou dizendo? Gente, vamos lá com alegria, porque é a festa da democracia, vamos simplificar o máximo que a gente puder, né? E, afinal de contas, nós estamos sendo aqui os 2 veículos mais importantes para que os eleitores possam escolher bem seus candidatos. Sim. São as emissoras de rádio e televisão. Perfeito. Não é? Porque nesse processo todo de chegada aí de informação via web, né, a gente viu essa loucura das fake news. E eu digo sempre, se cortar o anonimato nas redes, vai melhorar muito. Porque imagina você abrir o seu microfone e deixar qualquer pessoa passar por aqui e dizer o que quer sem nome nem nada. Isso. Ia ser uma confusão no ar. Claro. Né? Aí você entra na internet sem ter identificação nenhuma, flor não sei de quê, céu azul, né? E diz o que quer, porque você está anônimo. Isso. Então, esse anonimato é um incentivo a fake news. Para mim, isso tinha que acabar nas redes, porque por isso a gente está vivendo esse processo tão degradante de ver informação de todo tipo, de origens que você não pode nem imaginar de onde vem, né? Totalmente fora do padrão. E quem são os curadores dessa informação? O rádio e a televisão. Isso. Porque a pessoa vê uma coisa... O usuário da rede, ele ainda não aprendeu a lidar com isso. É muito bom você ter essa democratização da mídia. O usuário virar uma fonte de informação. Isso é muito rico, certo? Mas, como anônimo, não. Tem que ser uma pessoa identificada, né? Porque aí você pode participar também como fonte, alimentar as informações. Você encontra hoje fotos de assaltos, né? Testemunhas de atos ilícitos, tudo. Por quê? Porque todo mundo hoje tem um telefone na mão e todo mundo vira um repórter de última hora, não é? Mas não pode ser do jeito que está. Mas nesse processo, do jeito que está, nós vamos levar um tempo ainda de aprendizado, até para quem usa a internet, aprender a lidar com essa confusão de informação, com essa abundância de informação, você não sabe o que escolher. Isso. Né? Quando sair, se um dia acabar o anonimato, já vai melhorar muito, vai limpar muito. Né? Isso. Enquanto isso, não chega quem é curador da informação. Você ouve uma coisa, isso aqui não está soando bem, parece, dá para desconfiar. Vai lá no rádio, na televisão, e ver o que está sendo dito de fato. Né? Então,
a gente tem um papel ainda mais relevante hoje, Claro. o rádio e a televisão, esse papel de curador da informação, que é essencial para a democracia. Eu digo, você valorizar o rádio, investir no rádio, é você valorizar a democracia, fortalecer a democracia. Fortalecer rádio, fortalecer televisão, é fortalecer a democracia. Então, eu venho atentando muito bem para esse ponto e do nosso papel de fazer tudo um trabalho muito bem feito, que corresponda realmente à necessidade das pessoas para que elas se tornem cidadãs de fato. E a pessoa só se torna cidadã quando ela tem informação. Porque a escolha só é bem feita se ela for alimentada pela informação, de preferência de todos os lados, para que ela escolha de acordo com a vocação de cada um, né? Perfeito, muito bem. Eu quero agradecer Raquel Micucci, Carmen Lúcia Duma, presidente da CERT. Aqui a gente passou em um panorama, né, as principais questões que envolvem a cobertura das eleições 2024. E aí também fazer um convite para quem não conhece a CERT, para conhecer os canais, para conhecer a diretoria da CERT, que é um espaço não apenas do jornalista, não apenas dos radiodifusores, mas da sociedade também, né? Sim, A sociedade, aí quando a gente fala de informação, de comunicação, pegar aqui uma fala da Carmen Lúcia, a gente está falando de democracia. E quando a gente fala de democracia, a gente está falando de um tema que interessa a todos nós. É isso, gente. Obrigado. Quero agradecer novamente. Agradeço. E esse foi o nosso Cena Legislativa. Vejo vocês no nosso próximo programa.